Nós voltamos aqui com o Vinícius Barbosa Loredo para poder falar daquele momento de maior dificuldade para nós coluneses, que é o momento que a gente sai da cidade, vai buscar novos horizontes, e ele ali, né, com a faixa de mais ou menos 17, 18 anos, mais ou menos, não sei assim precisamente, ele pode falar melhor, ele ali com essa idade, que é a idade que normalmente a gente quer crescer na vida, a gente quer mudar, fica aquela questão de sair da nossa cidade, a nossa cidade tão querida, tão amada por nós, e ele pega e sai. Como é que foi esse, Vinícius? Você vai, nessa idade assim, você pega e vai morar em Belo Horizonte, não é isso? Isso. Então, Messias, como eu já havia te dito no início da conversa, eu mudei para Belo Horizonte, eu tinha 17 anos. Foi em 96. Chega uma hora que a maioria das pessoas estavam saindo para estudar fora, meus primos tinham ido para Diamantina, e como eu tinha a família do meu pai muito grande, morava em Belo Horizonte, e aí um tio meu conversou com a minha mãe, eu fui morar com meu pai, trabalhar com um tio meu e estudar lá. Aí mudei para Belo Horizonte em 96, cara. Fui morar lá em Venda Nova, na Avenida. Antigamente todo mundo chamava de Avenida de Civilização, mas lá é Padre Pedro Pinto, que ela atravessa Venda Nova de fora a fora. Ela pega lá no Hospital Dom Bosco, não sei se você conhece. Conheço. Lá no centro de Venda Nova e vai até lá em Ribeirão das Neves. Se for, é só em linha reta. Ela vai direto. Na verdade, hoje assim, ela sai dali da Cristiano Machado, praticamente, da final da Cristiano Machado, e vai embora até lá no Ribeirão das Neves. Hoje lá aquela rua chama Padre Pedro Pinto, entendeu? Então a Padre Pedro Pinto, ela vai até na divisa de Belo Horizonte com o Ribeirão das Neves, que é ali no bairro Lagoinha, que chama, entendeu? E aí eu fui morar nesse bairro Lagoinha ali. Antigamente eu tinha até o Eli, acho que o seu Eli, um dos irmãos de Chataci tinha uma loja de calçados por ali no bairro Lagoinha. O seu Santinho também tinha lojas ali. Ele tinha loja no Justinópolis e ali no Lagoinha, se eu não me engano. O pai do Denilson, do Evaldo, do Fidelis, entendeu? E tinha uns tios meus que tinham um depósito de material de construção ali, no bairro Lagoinha, na Pátria Pinto, antigamente civilização. Eu fui morar com meu pai, cara, no fundo do depósito de material de construção do meu tio. Lá tinha um barraco, certo? Meu pai trabalhava com meu tio, era motorista lá, tinha um caminhão lá, e eu morava lá com ele. Eu trabalhava durante o dia no depósito, muito menino, ajudava alguma coisa ali, e estudava. Eu estudei no Colégio Municipal, professor Pedro Guerra, que chama. Escola Municipal Professor Pedro Guerra, que era entre a Padre Pedro Pinto e a Vilarinho ali, entendeu? Sei. Eu ia a pé para a escola todos os dias. Não era perto, não. Era como se fosse da Itambé no hospital, um exemplo. É longe. Menino, Então, naquela época, não é menino interior? E na capital, vamos dizer assim, né? Na capital, exato. Aí eu ia e voltava todos os dias. E aí estudei, aí fiquei lá e fui crescendo. E aí eu fiquei minha adolescência uma boa parte em BH. E aí, cara, eu conheci a mãe do meu menino, do Gabriel, do meu filho mais velho, na escola. E aí comecei a namorar com ela e tal. Foi onde que ela engravidou e ela teve o Gabriel em 2001. E teve uma fase muito difícil, aí porque eu fui pai muito novo, não porque eu não queria, mas você não está preparado, você não está esperando, né? E tal, e aquela confusão de ser da família, aceitar, de querer, do pai, e por aí foi. Vinícius, você ainda vivenciou essa questão, né, da família aceitar os relacionamentos, né? Que naquela época tinha esse negócio, né, de aceitar o relacionamento. Porque, na verdade, é o seguinte, eu namorava ali em casa e tudo bacana, mas só que aí a filha aparece grávida, até hoje em dia o pessoal ainda rateia, né, vamos dizer assim. Mas é mais normal, né? Mas naquela época era pesado, né, mesmo? Então, aí o Gabriel nasceu em 2001 e aí eu fiquei um tempo ainda em
em BH, cara, e eu estava num momento difícil, conturbado, sem saber o que fazia e tal. O Gabriel nasceu em setembro, não sei se foi dezembro, eu voltei para Coluna. De 2001. De 2001. Só que eu estava junto com a mãe dele ainda, e aí ele ia para Coluna, ele ficava lá e tal, e aí eu fui para Coluna. Aí eu comecei a trabalhar no posto de gasolina lá de Tibeto. E eu já trabalhava lá antes de eu ir para BH. Ei, Vinícius, quando você foi para a Coluna em 2001, você terminou a relação e foi para a Coluna ou a mãe... Eu continuei a relação, mas a distância, sabe? Eu não sei, eu estava meio perdido e tal. Aí eu voltei para a Coluna. Eu não me lembro bem se eu voltei a estudar em Coluna. Não, eu já tinha formado. Eu fiz um curso técnico em processamento de dados lá no Colégio Municipal, lá era um curso técnico, certo? Aí eu sou formado em processamento de dados, e aí eu voltei para Coluna. E aí eu fui e comecei a trabalhar no posto e tal, em 2001, 2002, teve a Copa do Mundo, eu lembro como se fosse hoje, do Japão e Coreia, alguma coisa assim, que foi de madrugada, a gente acordava de madrugada para assistir os jogos. A Copa de 2002, que o Brasil foi campeão. Isso. Aí eu trabalhava no posto. E aí depois eu terminei meu relacionamento, não deu certo, distância que tem e tal, e eu muito novo, com gás todo, morando em outra cidade, você já viu, né? Aí tá. Sabe, gostei do seu já viu, né? E aí, cara, em 2003, eu não lembro se o Almerino já era prefeito, 2003, alguma coisa assim, aí teve um concurso público na prefeitura de Coluna. Foi aonde que eu fui prestei. Concurso? Hã? Esse já foi o segundo concurso. Já foi o segundo concurso que teve em Coluna, assim, que a gente lembra. Porque acho que teve o concurso do Jabas, em 90 e poucos, e depois teve o do Almerino. Acho que foi isso. Eu não lembro exatamente. Eu sei que eu prestei o concurso para a prefeitura de Coluna e eu passei no concurso e tomei posse em 2004. Eu fiz o concurso em 2003 e tomei posse. 2001, você foi trabalhar no posto, ficou no posto um bom tempo, lá trabalhando com seu tio, lá no posto, lá que é posto da praça, e depois você fez o concurso lá, que soltou o concurso, você fez o concurso, passou no concurso 2003 e tomou posse em 2004? Não. 2004, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a data, não, mas eu sei que o concurso foi em 2003, entendeu? Certo. Enfim, eu trabalhei na prefeitura de Coluna, não lembro bem se foi um ano e pouco, alguma coisa assim. Porque a vida da gente é por isso que eu falo. A gente tem que bater asa, cara. A gente não pode ficar muito agarrado com nada, não. É igual eu vou perguntar para você, Vinícius, porque é o seguinte, você vai falar desse assunto e eu quero te perguntar para você já falar desse assunto. Veja bem, você sai de Coluna, cidade pequena, vai para a capital, né? Você vai para a capital, começa a estudar na capital, tem lá um relacionamento, tem seu filho e as oportunidades normalmente estão nas grandes cidades, mas mesmo assim você volta para Coluna e volta para trabalhar num posto de gasolina. Então, né, você trabalhava lá no depósito, vem trabalhar no posto de gasolina, passa num concurso público que, teoricamente, numa cidade pequena, é tudo que o cidadão daquela cidade quer, trabalhar na prefeitura, porque é o único lugar de emprego que tem. Então, você quer trabalhar ali, vou ficar ali, ele é bom demais, tô seguro, porque o concurso público te dá tranquilidade, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Porque cidade pequena, mesmo concursado, você sabe que a vida política da cidade ela envolve um monte de coisa. E aí, a pergunta é o seguinte, para você já entrar nesse assunto que você está falando, que eu sei que você já vai falar ali, dessa questão da comodidade. Você passa no concurso e, aparentemente, você estaria tranquilo. Você está no concurso, está na prefeitura, está recebendo de boa. O que aconteceu? Que eu sei que depois você saiu fora, você criou asa. Mas aí que tá, Messias. No meu ponto de vista, o erro das pessoas está aí. A gente não pode acomodar. Isso, é isso que eu queria que você falasse. Sempre a gente quer
eu penso assim, um exemplo, se hoje eu tenho uma coisa, amanhã eu quero ter mais e mais e mais, para me dar tranquilidade. Eu não estou falando só financeiramente, não, tá? Eu estou falando de vários aspectos. Porque quando eu fui para Belo Horizonte, eu não estava, talvez, preparado para sair de casa, para Isso. ficar longe da minha mãe, e por aí vai. E eu passei, São muito em novo, Belo né? Horizonte, eu passei dificuldade, cara. Eu morava com meu pai, entendeu? Eu sentia muita falta da minha família, da minha mãe, eu ficava sozinho, eu e meu pai trabalhava, escola e casa, entendeu? Não tinha muito aquele contato de ir para a praça, para brincar, encontrar com os amigos e tudo. Capital é diferente, cara. Eu acho interessante você falar disso, Vinícius, porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, né? Mas tem toda aquela questão do lado, vamos dizer assim, o seu lado sentimental, o lado da sua família, o lado emocional. Você está num lugar que você vai para a cidade grande. Eu lembro também quando eu fui, tudo a gente muda tudo, né? Coluna parece que você está no quintal de casa, você faz o que você quer. E depois E, você vai para a cidade grande, você fica preso. Você não pode fazer nada, tudo é é, perigoso, todo mundo te chama atenção, não pode ali, não pode aqui, não pode acolá, não pode ter amizade com ninguém, praticamente, todo mundo é perigoso. E aí você tem certeza que uma das coisas que deve ter proporcionado essa volta para a coluna foi justamente essa questão de você não ter essa liberdade que você tinha na cidade, que você foi criado a vida inteira ali, que você podia fazer o que você quisesse, você sair na rua e voltasse a hora que quisesse. Assim, entre isso, aspas, também. isso. Então, cara, quando eu voltei para Coluna, eu acho que eu estava meio flutuando em Belo Horizonte. Eu era muito novo, eu acho que, pra você ter ideia, eu fui para Belo Horizonte com 17 anos, em 96. Sim, E voltei em 2001, então eu fiquei 5 anos. quase 5 anos lá em BH, Não é muito. entendeu? Então, e outra, eu ia para a Coluna de ônibus, e minha mãe me colocava no ônibus lá em Coluna. Eu descia no viaduto São Francisco, meu pai me esperando lá, porque o ônibus dava aquele balão ali no viaduto São Francisco para ir para a rodoviária. Meu pai falava comigo assim: você desce lá no viaduto São Francisco, que é mais perto, adianta mais a viagem, porque Venda Nova, hoje em dia tudo é mais rápido, Mas naquela entendeu? época, Era. Então, assim, aí eu voltei para Coluna, trabalhei no posto, não queria mexer com concurso, porque eu não vou mentir, não. Nunca fui muito fã de estudar. Eu acho o seguinte, eu penso que posso até estar falando uma burrice aqui, mas é lógico que estudo é tudo hoje em dia. Mas tem pessoas que se dão tão bem na vida sem estudo, e eu não sei como é que fala. Tem gente que tem um dom de vencer na vida sem ter um curso superior, vamos dizer assim. uma das pessoas mais, as pessoas que têm mais, vamos dizer assim, desenvolvidas no planeta, elas não tiveram essa necessidade de estudar, né? Elas, assim, Escola da vida, né, Messias? a escola da vida. Se você pegar, né, o próprio Bill Gates, ele estudou em Harvard e tudo, mas não foi aquela coisa toda. Ele viu que aquilo ali não era para ele. Eu acho que assim você colocou bem. O estudo ele te proporciona defesas, né? Te proporciona defesa porque você passa a conhecer as coisas, você tem defesa. Mas ele não quer dizer que você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Acho que tem Quantas outros caminhos pessoas que têm um curso superior e que não exerce a que não função? exerce a profissão e tal. Tem várias situações que não que acham Eu assim, tenho um tio, eu tenho um tio que tem 4 cursos superiores. Ele é fazendeiro. sabe? Você vê que assim, você falava que, por exemplo, que você não tinha essa coisa com estudo. Talvez o seu horizonte era outra coisa. Você Então, enxergava as coisas então, além da caixa. então olha para você ver. Aí voltando lá, aí eu prestei o concurso para a prefeitura. Eu fui concursado, nomeado auxiliar de tributação, que foi a vaga que eu fiz na época. Certo. Trabalhei na prefeitura e tal. Aí, em 2005, 2004, acho que teve eleição, aí o Tijabas até ganhou a política. Em 2005, acho que ele assumiu. Mas eu já estava com um plano de voltar para Belo Horizonte, eu já estava preparado para outras coisas, para voar, vamos dizer assim. É igual você falou aí, eu podia muito bem estar lá em Coluna até hoje, Até hoje. concursado, bacaninha, tranquilo, né? Eu sou concursado, né? Cidade Mas eu pequena, vou. você não tem tantos A gastos. despesa é menor, justamente. Aí eu fui
Conheci a Albanise e, na época, ela estava precisando de um gerente para a farmácia dela, que ela tinha uma farmácia lá no bairro Floresta, lá em Belo Horizonte. E aí, eu fui para Belo Horizonte, certo? Então, você foi para Belo Horizonte, você vai... Vinícius, só para esclarecer essa questão do concurso, seguinte... Eu fui concursado, aí depois eu fui para Belo Horizonte, eu não tinha pedido exoneração ainda, porque eu fiquei à disposição, que o pessoal fala. É isso mesmo. Ok? Tinha muito isso. Tinha demais. Você fica à disposição. Não vou mentir para você, eu fiquei 3 meses à disposição. Ok? Mas tinha muito isso, né? Naquela época, Vinícius, era assim, ó, principalmente quando acontecia muito, não sei se foi o seu caso, acontecia muito. O prefeito que ganhava, as pessoas que eram concursadas, que eram contra aquele prefeito, ele liberava, deixava por encostado. Ele não queria que as pessoas ali perto. Então, mas eu não sei, o meu caso não foi bem esse. Aí eu fiquei à disposição 3 meses, porque toda mudança tem até colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, do jeito que querem, né? Eu fiquei à disposição. Nisso eu fui para Belo Horizonte. Aí eu lembro que aí eu comecei a trabalhar com a Albanise na farmácia dela. Entendeu? Na época lá trabalhava a Sonzinha, filha da dona Geralda Amador, a Cida, eu não sei se você conhece a Cida, e trabalhava a Regina, a Regininha, entendeu? Então aí eu fui trabalhar lá. Na primeira vez que eu voltei para a coluna, depois de um certo tempo lá, não lembro exatamente como, mas eu só estou te falando para você entender. Aí eu fui pedir, assinei uma carta de exoneração, pedi exoneração do meu cargo. Então você saiu então da prefeitura, não quer isso não? Eu pedi exoneração, eu tenho uma carta assinada, eu pedi exoneração do cargo. Que muitas, é bom falar disso, Vinícius. Muitas pessoas preferem não fazer isso, né? Porque isso, no meu ponto de vista, é uma atitude nobre, né? Porque você fala assim, eu não quero mais isso aqui não é para mim. Então eu estou aqui, muito obrigado pelo tempo que me serviu e eu estou seguindo a minha vida. Eu acho que isso é eu pedi carta de desoneração, porque eu não ia morar em Coluna mais. E eu via que eu tinha possibilidade de crescer em Belo Horizonte, entendeu? Certo. Aí eu comecei a trabalhar na farmácia e tal, aí eu comecei a namorar com a Albanise na época, nós tivemos um relacionamento e tal, casamos e tal. Muita gente acha que essa história é meio complicada, mas enfim. Fala se quiser. Aí deixa eu só te contar, porque as pessoas têm um ditado muito engraçado, que as pessoas vê as cachaças que a gente toma, mas os tomos que a gente leva, ninguém vê, né? Só para você ver, quando você tem um dom, eu penso assim por mim, e você quer crescer, nada te segura. Verdade. Nada. Então a gente tem que procurar crescer e procurar os meios. Eu era casado com a Albanise, eu trabalhava para ela, mas eu queria caminhar com as minhas próprias pernas, vamos dizer assim. Porque não que eu não tinha meu salário, eu trabalhava, eu ganhava meu salário. Mas como eu entrei no ramo de farmácia e tudo, aí depois eu queria ter minha própria farmácia, porque eu vi que o negócio era bom e tal, e tal, e tal. Mas eu não tinha o dinheiro para montar uma farmácia. Para montar a farmácia. Ok? E eu queria uma coisa minha, não queria a coisa dela. Que ela já tinha a farmácia dela e ela foi contra. Na época, não queria que eu fizesse isso, nada. Sabe o que eu fiz? Isso aí, meter o pau nos outros e falar, é fácil. A minha mãe, quando ela construiu a casa dela... Vinícius, espera só um minutinho. Você vai contar essa história para a gente daqui a pouco. Essa história nós precisamos saber daqui a pouco. Olá, eu tenho 30 segundos para te falar sobre algo muito bacana. Você conhece o projeto Colunense Solidário? Ah, você já faz parte. Parabéns! Se ainda não conhece, anote o número que aparece no rodapé desse vídeo e fale conosco pelo WhatsApp. E venha fazer parte do Colunense Solidário, o projeto que veio para revolucionar Coluna. Daqui a pouco a gente volta com o Vinícius Barbosa Loreto, com uma história bacana demais. E uma pessoa que saiu de Coluna, né? Com toda dificuldade, foi jovem ali para Belo Horizonte, depois volta para Coluna e depois realmente decide pegar novos voos.
Daqui a pouco a gente volta com Vinícius Barbosa Loredo.